Sejam muito bem-vindos a mais uma Fórmula Cast. E hoje, eu, Isabelle Berger, diretora técnica da rede, estou aqui com um super profissional farmacêutico, o professor Luiz Moreira. Professor, se apresente para quem não lhe conhece. Olá, pessoal. Eu sou o professor Luiz Moreira, sou farmacêutico, bioquímico, mestre em Ciências da Saúde, coordeno o departamento técnico da Consulfarma e sou diretor do Instituto High Nutrition. Professor, seja muito bem-vindo e Eu obrigado pela oportunidade de estar aqui com o senhor. É uma honra, Isa. Obrigado pelo convite. Como sua aluna e você é nosso guia e inspiração, né? Você sabe, dos nutracêuticos. Que isso, uma grande honra para mim. Ficou pesado agora. Professor, hoje eu quero falar com o senhor sobre um assunto que está muito badalado. Na verdade, é inovações farmacêuticas que podem auxiliar como adjuvantes aos análogos do GLP-1. Fantástico. Tema em alta, né? Super em alta. E o que o senhor tem para nos falar um pouquinho sobre esse tema? Primeiro, sobre os análogos e depois sobre os suplementos que a gente pode utilizar como aporte e até para potencializar, que a gente sabe que ele sozinho não consegue fazer muito milagre, né? Faz, mas não é por muito tempo. Perfeito. Isa, primeiro, nós somos farmacêuticos, então, como farmacêuticos, deixar claro para vocês que eu não sou contra os medicamentos, é uma evolução farmacológica e uma revolução para o mundo, porque eles não estão mudando somente o tratamento da obesidade, mas estão mudando tudo, né, no nosso cenário, né? O medicamento são derivados das incretinas, do GLP-1, que é o glucagon-like peptide 1. Hoje a gente vive o agonista DUO, que é a tirzepatida, atua em GLP-1 e GIP. E agora acabou o estudo de fase 3 da retratutida, né, que atua em GLP-1, GIP e glucagon. Então traz saciedade, reduz a ingesta calórica e auxilia no controle da glicemia, e também está relacionado a diminuir fome, né? Mas ele acaba atuando em todo o nosso organismo e dependendo do tecido do órgão, essa atuação pode desencadear um efeito colateral, que nós podemos usar as inovações do nosso mercado para dar suporte, né? Então, por exemplo, eu gosto muito quando a gente pensa no sistema digestório, estômago. Eu tenho uma digestão mais lenta, menos liberação de ácido clorídrico, o que dificulta, por exemplo, quando a pessoa come carne vermelha. Então eu gosto de fazer ali um suporte de enzimas, principalmente a pancreatina e betaína cloridrato. Perfeito. Quando a gente olha para o intestino, motilidade, e na verdade é bem interessante porque não é só a motilidade, mas é regularizar o intestino, motility. É interessante, aí você pode associar com gengibre. Por quê? Porque o gengibre reduz náusea. Então você associa motility, melhora a regularização e ao mesmo tempo diminui náusea e enjoo. É importante a gente olhar também para a massa muscular, né, Isa? Sim, o pessoal acaba perdendo muita massa e a gente sabe, né, que infelizmente massa muscular e também massa óssea, em alguns casos, as pessoas estão perdendo ali quando está no climatério. Perfeito. E essa questão da perda da massa óssea, professor, a gente sabe o quantos anos a gente leva para reconstruir. Não é assim, diria que a muscular básica não é fácil, mas a óssea é muito mais complicado. Ô Isa, a gente está vivendo a década, né, década de 2020 a 2030, pela Organização Mundial de Saúde, ela foi escolhida como a década do envelhecimento saudável, que é a década que a gente está vivendo agora. E não existe falar em envelhecimento saudável sem falar de massa muscular. Então, ao usar as canetinhas emagrecedoras sem o suporte de um médico, sem a ajuda de nutricionistas, educadores físicos, o maior risco que a população está correndo é comprometer sua longevidade. Exatamente. Né? Então, isso vai ser um alto preço a ser pago a longo prazo. Os estudos mostram que quando você tem um bom acompanhamento, a taxa de redução de massa muscular frente ao peso perdido é de 25%. Então, se você emagreceu 10 quilos, até 2,5 quilos do peso perdido pode ter sido de massa muscular. O mais interessante é que isso é o paciente bem acompanhado. Agora, o paciente que faz por conta, o paciente que usa aí as dicas de outras pessoas que não deveriam, né?
Dica da IA, né? Que Da IA, infelizmente hoje está contra nós. O ChatGPT está prescrevendo bastante. Exato. Mas a gente tem aí várias pessoas vendendo de maneira não legal, né? Isso pode atingir 45%, Isa. Nossa. Então, de 10 quilos que a pessoa perde, a gente está falando de 4,5 quilos de massa muscular. Então, isso é um alto preço a ser pago. E aí é interessante que quando a gente fala de sarcopenia, os estudos mostram um aumento da ingesta proteica, e aí a gente está falando de 1,2 a 2 gramas por quilo de proteína, Isa. Meu Deus. Gente, desesperador. Para quem é nutricionista, para quem é profissional, sabe que a gente está falando de muita proteína, não é pouco, porque 200 gramas de patinho, que é uma carne magra, vai ter 20 gramas de proteína. Gente, quando a gente fala de 2 gramas de proteína por quilo, para um indivíduo, por exemplo, que pesa 100 quilos, é você chegar no açougue e falar assim, ó, meio boi é meu. É muita proteína, com a digestibilidade baixa, isso dá empachamento, isso aumenta refluxo, incomoda o paciente. Não tem como bater isso sem suplemento, isso. É inacreditável, né? As canetinhas não vieram tirar paciente de ninguém, nem do médico, nem da nutricionista, nem do educador físico, e muito menos das farmácias de manipulação. Porque quando eu olho para as canetinhas e olho para o gerenciamento desse paciente, é muito personalizado, é muito individualizado isso. Exatamente, eu concordo, professor. E eu, como profissional da área da saúde, como farmacêutica clínica, eu preciso ressaltar que muitas pessoas esquecem que músculo, nós temos músculos também no cérebro, né? Sim. O cérebro é um músculo. E quando você vai perdendo essa massa muscular, tem muita gente que está esquecendo que o cérebro está indo junto ali muitas vezes. E como é que você vai chegar com 60, 70 anos se hoje você está com o uso das canetinhas sem o acompanhamento? E a farmácia de magistral, como o senhor mesmo colocou de uma forma, uma maestria, né, que é o nosso DNA, a personalização, o cuidado individualizado do paciente. Como a gente consegue, professor, trabalhar com uma quercetina, com magnésio, com uma vitamina D, né? Como que o médico, o prescritor que está nos escutando, o nutricionista, ele pode, principalmente o médico que prescreve as canetas, associado ao nutricionista, dar esse suporte para que esse paciente tenha os benefícios da caneta, que a gente sabe que é uma revolução, que é importante para a saúde como um todo, mas que, ao mesmo tempo, necessita desse suporte justamente nutricional, de macro e micronutrientes. Nossa, fantástico, Isa. Isa, foi feito um estudo com pacientes que não apresentavam desnutrição, pacientes normais. Em 6 meses, 15% desses pacientes estavam apresentando algum grau de desnutrição por micronutrientes. Em 12 meses, 25% dos pacientes, 1/4 dos pacientes que começaram o tratamento normal se tornaram desnutridos por deficiência de algum micronutriente. Quais são esses micronutrientes, pessoal? Vitamina D, B12, ácido fólico, ferro, zinco. Esses são os principais micronutrientes que a pessoa desenvolve as deficiências. Se a gente pensar no suporte, a gente pode pensar, o whey protein é uma proteína que é importante, mas a gente pode pensar no Pepti Strong, pode associar esses micronutrientes. O HMB, que é um derivado da leucina, entra muito bem para reduzir a resposta sarcopênica, e tem artigos citando ele junto com os análogos de LP1. A própria creatina, que é um suplemento que estava na moda, inclusive antes das canetinhas, o mais comentado era a creatina, ela só perdeu para as canetinhas, né? Mas a gente sabe da questão da creatina para energia, para disposição como antioxidante também. Então é importante. E na fórmula, né, Isa? Você encontra várias formas farmacêuticas da creatina. Não, a creatina hoje a gente consegue fazer em chocolate, 70% cacau, a gente consegue fazer em goma, bala de caramelo. Então, graças a Deus, hoje o mundo magistral consegue adequar a receita para melhor adaptação do seu paciente. Então, quem não tem uma farmácia para sua Magisul ou uma farmacêutica, nós estamos aqui, viu, gente? E tem uma creatina ainda, né, gente, que é uma evolução da creatina, que é a Clonapur, que você só encontra na farmácia de manipulação,
que é a forma de creatina que melhor entrega aí, principalmente passagem pela barreira hematoencefálica. E a rapidez do tratamento, Sim. né? Que eu gosto muito da Clonapur, porque o que você consegue com o tratamento de creatina, que a gente sabe que ela vai depositando, ele vai estimulando, né? Não necessariamente depósito, mas vai estimulando. A Clonapur, em uma semana, menos, né, Menos professor? no primeiro dia Mas você eu vê... digo assim, acumulativo, né? É, Você já sente. é isso aí. Bom, aí, Isa, quando a gente fala, você falou da quercetina, né? Quem está na farmácia de manipulação sabe que como a quercetina está em falta, né? Quercetina... Ai, professor, um perrengue chique que a gente está passando no mundo magistral. E o mais interessante, Isa, é as pessoas me perguntarem por que a quercetina está sumindo, né? E eu vou explicar. Pessoal, o efeito platô dos medicamentos é esperado. Em um momento mais cedo ou mais tarde, o paciente vai diminuir a resposta. Existem pacientes que vão diminuir essa resposta num tempo maior e pacientes que vão reduzir essa resposta num tempo menor. Quem tem efeito platô mais rápido? Homens asiáticos e que são hipertensos, dislipêmicos ou com diabetes. Esse é o perfil. Quem tem um efeito platô mais longo, mais longe? Mulheres brancas e que são jovens. Porém, entre aspas, o público que mais usa canetinha, Isa, são mulheres de 40 a 60 anos. Desculpa, professor, mas a gente se cuida mais, né? Com certeza. Sinto lhe falar que a gente se cuida muito mais que o homem. Muito, muito mais, mas é verdade. E isso é uma diferença importante, né? Mas essa idade, Isa, muito próximo de climatério, perimenopausa e menopausa, a queda da taxa hormonal faz a mulher já desenvolver um pouquinho de resistência à insulina, começa a acumular uma gordurinha que ela não tá feliz ali na frente do espelho. Sim, professor, não começa a falar, já tô com 40 a mais, a gente já fica desesperada. Então, pessoal, essa mulher fica mais vulnerável a procurar o medicamento. Então, o efeito platô vai acontecer, e a quercetina, pessoal, ela é uma inibidora da DPP-4. Então, o médico, né, pode prescrever a quercetina junto com a canetinha para melhorar e garantir a efetividade do medicamento. Por isso que a quercetina entra muito bem. Mas tem outros. Tem a eriocitrina, que está dentro do Eriomin. Tem a calebina A, que também é um inibidor de DPP-4, né? A gente tem aí, né, dentro aí a quercetina, a cianidina 3-glicosídica também é uma inibidora de DPP-4. Na farmácia de manipulação, a gente tem um arsenal, gente, que pode ser usado no suporte essa canetinha, né? E aí um outro efeito, Isa, também é a questão intestinal. Sim. Porque, inclusive, é protocolo, né? Nós temos a Sociedade de Medicina de Estilo de Vida, americana de estilo de vida, junto com a Medicina de Obesidade e a Sociedade de Nutrição Clínica Americana. Eles se uniram e criaram um protocolo de suporte para os pacientes usuários das canetinhas. E lá deixa muito claro que você tem que dar um suporte para essa modulação intestinal enquanto tratamento. Porque o que mais modula a nossa microbiota é o alimento. Né? O nosso trato gastrointestinal é um túbulo digestório, né? Então aqui nós temos milhões, né, de micro-organismos. Se eu não estou comendo, essa microbiota vai entrar também em desbiose pela falta do alimento. Então, a recomendação é que eu olhe para essa microbiota. Então, hoje na farmácia de manipulação, a gente tem um probiótico, né, um micro-organismo que é uma grande evolução para nós, porque ele é um dos principais envolvidos com a obesidade, que é a Akkermansia mucinifila. Sim. E ela tem tecnologia hoje, que é a própria biomância, porque ela é microencapsulada, porque ela não pode ter contato com oxigênio, né? Porque ela é anaeróbica restrita. E isso você só encontra em farmácia de manipulação. Você não encontra em nenhum lugar essa evolução e essa tecnologia. Isso, para mim, é sensacional. E você pode trabalhar com GOS, que é galacto-oligosacarídeo, que é uma fibra fantástica. É claro que a gente precisa pensar na ingesta de água. Sim. Não tentem resolver tudo por pré-biótico e por fibra, pessoal. Por quê? O medicamento aumenta a diurese. O paciente faz mais xixi. E ele está atuando no centro regulador de fome. Mas não é só a fome. O paciente também diminui a ingesta hídrica.
Então, é muito comum o paciente desenvolver algum grau de desidratação. Isso promove ressecamento das fezes, porque quem absorve água é o intestino. Se você não está tomando água, o seu intestino tem que tirar mais água das fezes. Isso promove o endurecimento das fezes e pode te causar algumas complicações. Tem muitos casos de fecaloma, né, professor, com o uso dos análogos sem o suporte nutricional adequado e a ingesta de água. Muito cuidado, pessoal, não é assim sair usando análogos sem nutrição. Eu acho que a maior recomendação, Isa, que a gente pode dar para as pessoas é: não usem, o medicamento é uma evolução, eu não vejo o medicamento como um problema. Eu acho que o grande problema é o brasileiro que quer usar o medicamento, quer dar um jeitinho de usar o medicamento sem o médico, sem a nutricionista, sem o educador físico, sem o farmacêutico. Então, acho que a maior dica que a gente deixa aqui, pessoal, se você quer usar o medicamento, procure o acompanhamento do profissional, procure o médico, né, para cuidar da sua saúde. Exatamente, professor. E, na verdade, não é só se fala só em emagrecimento quando se pensa em GLP-1. O que a gente pensa como profissional da área da saúde é uma reprogramação metabólica, né, professor? E a reprogramação metabólica, você vai estar com o análogo de GLP-1, mas com todo o suporte nutricional de micro e macronutrientes. Professor, indo para os finalmente aqui, me fale da sua experiência, vitaminas e minerais que você não deixaria de repor para o paciente que está utilizando as canetinhas. Maravilha, pergunta fantástica. Vitamina D, B12, ácido fólico, ferro, zinco e cálcio. Jamais eu deixaria de dar o suporte desses micronutrientes, claro, sem esquecer da proteína, que é um fator importantíssimo que deve ser aumentado nesse paciente. E a água, que o professor falou. E a água, Falou muito. E para as mulheres, professor, como eu, 40 a mais, não só 40 a mais, mas para todos, mas eu diria para nossa fase assim que a gente começa a complicar. Qual é o recado que o senhor dá? Isa, eu vou dar 2 recados, tá? Ah, bom, eu vou dar um recado para as mulheres não tão experientes, tá, e um recado para as mulheres mais maduras, pode ser? Perfeito, professor. Para a mulher jovem, cuidado com o uso de anticoncepcional, o uso das canetinhas reduz a eficácia de anticoncepcionais e isso pode levar a uma gestação indesejada. Isso já está na bula dos medicamentos, eles diminuem a concentração plasmática máxima para o efeito. Então, se você está usando os análogos de GLP-1, procure outra forma de contraceptivo, ou um DIU, ou injetável, ou uso até mesmo dos preservativos. Para a mulher madura, mulher 40 a mais, quando a gente fala da redução do estrógeno, a gente começa a pensar nos riscos para osteopenia e osteoporose. O medicamento ele não é causador da osteopenia ou da osteoporose direta, mas secundária sim, pelas deficiências nutricionais. Então, se você tem nessa idade, eu recomendo que faça uma densitometria óssea antes de entrar com a canetinha e repita essa densitometria depois de 12 meses. Perfeito. Faça esse acompanhamento nessa idade, isso vai ser importante. Lembrando que o medicamento causa deficiência de vitamina D e causa deficiência de cálcio. Então isso pode repercutir na saúde óssea. E lembrando, tudo isso que o professor falou, esses detalhes, na fórmula você consegue personalizar a sua suplementação com a fórmula farmacêutica, com o sabor. Nós trabalhamos, professor, o senhor sabe, né? Mas com esse pente sem lactose, sem glúten, que a gente sabe que é um cuidado também especial. Cápsulas sem corantes, sem conservantes ali naquelas cápsulas, né? Os corantes que a gente sabe dos malefícios. Então, a fórmula sempre pensando no melhor para o seu paciente. E, professor, muito obrigado pelo seu tempo, pela oportunidade desse bate-papo, dessa aula maravilhosa. Espero que vocês que estejam nos escutando tenham aproveitado, anotado as vitaminas, os minerais que não podem faltar aí para quem está usando os análogos do GLP-1. E até a próxima. Obrigado, eu que agradeço.